Beleza. Então a primeira etapa de um projeto, depois que eu termino ele no SketchUp, é trazer para o Inkscape e aplicar as configurações visuais. Terminei de fazer o meu projeto no SketchUp, vou começar a renderizar. Posiciono a minha câmera em um lugar próximo que eu consiga enxergar meu projeto. E depois eu venho aqui em configurações visuais, que é esse olhinho. Vou dar um clique nele e vai abrir uma janela. O que eu vou mostrar para vocês é praticamente uma receita de bolo. Funciona bem em quase tudo. Mais para frente, quando vocês tiverem mais bagagem, aí vocês podem quebrar essas regras que eu vou mostrar para vocês para configurar de acordo com o projeto. Mas por enquanto, usem esse passo a passo. Começando aqui de cima, em estilo, modo, isso daqui ele me traz algumas opções de estilo que a gente não vai usar. Eu vou passar aqui só para mostrar para vocês. Tem o estilo branco, já fala por ele mesmo. Eu tenho poliestireno, muito parecido, tem uma diferença dos dois. Visualização da luz. Ele vai me mostrar uma representação de quanto está sendo usado de luz naquele projeto. Opa, deixa eu chegar perto de aqui. Quanto de luz está sendo aplicado, sendo partes verdes bem iluminado, parte vermelha extremamente iluminado e azul partes mais escuras, sem iluminação. Então, é uma forma de ver como é que está a iluminação. Mapa de calor? É, o mapa de calor. Esboço, ele vai trazer uma estilização e aquarela também uma estilização. Para um projeto de hiperrealismo, você não vai usar nenhum desses daqui, você vai deixar no mínimo. E aqui embaixo, daí sim tem um controlador de esboço. Notem que aquela cozinha lá atrás, ela é de um estilo provençal, ela tem aquelas almofadas nas portas. Só que do jeito que está aqui, ela não aparece. Dois motivos. Um deles é a iluminação e o outro é que eu posso forçar um pouco mais o esboço, que é como vai mostrar a linha aqui no Inkscape através desse slider aqui, ó. E eu vou trabalhar um slider de 0 a 10, sendo que eu vou usar 10 para quando eu precisar esboçar muito um detalhe, e esse é o máximo. E eu vou usar nenhum ou muito pouco para quando eu não preciso esboçar nenhum detalhe. Faz o máximo aí. Nesse caso, o máximo fica assim. Ele deixa as arestas mais escuras, O né? máximo é demais. Então a gente sempre vai trabalhar de 0 a 10 centímetros. A 10%, perdão. 10 sendo quando eu preciso muito e 0 para quando eu não preciso mostrar nada. Eu vou trabalhar aqui nesse desenho com 5% e eu acho que já está bom. Beleza? Então essa é a primeira configuração desse desenho. Depois, a câmera aqui, ó, tá vendo que tem uma projeção, está em perspectiva? Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês o que é isso. Perspectiva, se eu tenho uma câmera assim, ó, olhando de baixo para cima, ele vai fazer com que as minhas linhas fiquem em perspectiva também. Tá vendo que elas não estão exatamente retas aqui, ó, estão assim. E ela distorce bastante o projeto. Se eu coloco em 2 pontos, olha lá, eu gosto muito disso ali. Apesar de não ser tão real, mas eu gosto desses alinhamentos. Linhas retas, eu sempre vou trazer, ó, de perspectiva para 2 pontos antes de fazer a foto. Porque dependendo da câmera que eu tô, ele vai me dar as linhas retas. Isso para fachada de casa é muito importante, quer ver? Vou dar um exemplo aqui do lado de fora. Então, ó, aqui por exemplo, eu tô assim, perspectiva, ó, 2 pontos. Olha a diferença. Gigantesca. Então a gente sempre vai trabalhar com 2 pontos. 2 pontos. Vamos manter a exposição automática. E aí depois eu venho para o campo de visão. Campo de visão, regrinha de novo, entre 30% e 70%. Campo de visão vai impactar diretamente no zoom do teu projeto também. Normalmente o olho humano é 90 graus, que é o padrão que ele já vem aqui. Só que, por exemplo, se eu estiver fazendo uma imagem para celular, 90 graus vai ser muito. Vai ficar muito alongado as coisas. O máximo do campo de visão faz isso daqui, ó. Vai dizer que não parece que tudo dobrou de tamanho. Fica mais alongado. Então parece aquelas câmeras de olho de peixe. Se eu deixar esse projeto em 70, fica mais parecido com o tamanho real. Se eu diminuir muito, fica difícil de encaixar o projeto aqui dentro, e aí o projeto parece pequeno. Olha lá, já estou bem longe, ó. O projeto parece pequeno. Então, o equilíbrio aqui é o seguinte, se eu estou no computador, eu gosto de usar 70 graus.
Se eu tô no celular, aí eu baixo ele para 40, no máximo 30. Para fachada de casa, eu uso 90 graus. Porque eu quero uma imponência dela. Eu quero mostrar ela maior. Entendeu? Ficar uma coisa mais chamativa, mais imponente no projeto. Então eu uso 90. Tá? Mas via de regra para interior, entre 70 e 30. Aqui eu vou usar 70. Que eu consigo encaixar o projeto. E eu acho que fica mais real. Qualidade de renderização é um ganho fácil. Sempre ultra. Então eu sempre vou colocar no ultra porque é uma coisa que eu ganho sem fazer nada. O computador tem que se virar com a performance. Isso. Deixa eu trabalhar com ele. Imagem, lá em cima, a gente vai fazer alguns ajustes aqui também. Primeiro, eu vou trazer um desfoque de movimento. Desculpa, professor, essa profundidade. Imagem, a gente vai tirar o desfoque de movimento. Isso daqui é um filtro para quando eu giro a minha câmera, ele dá uma desfocada. Via de regra, eu não quero isso, quero deixar ela mais limpa. Reflexo na lente, eu também vou remover. E vinheta, ó, só a vinheta ali para vocês entenderem. Vinheta é um frame que tem ao redor. Aqui ela tá bem mais fraca, mas ele existe. Vou remover também. Ok? Só para nível de curiosidade, tá? A temperatura da cor é a temperatura geral do projeto. Então, por exemplo, se eu boto isso aqui para mais, vai ficando mais frio, mais azul a cor. Se eu diminuo, ela vai ficando mais quente. Então, aqui pode ser que, dependendo da configuração de cor artificial que vocês quiserem colocar, você pode resolver quando está muito quente ou muito frio, direto aqui nesse controlador. Tá? O padrão dele é 6.600, é um meio termo. E daqui vai ser isso. A gente não vai mexer no resto. Atmosfera. Eu vou diminuir a intensidade do vento para 0. Isso daqui, quando eu estou num projeto com muitas plantas do landscape, elas balançam com o vento, a água balança com o vento. E aí, se eu estou projetando aqui, se eu estou renderizando, às vezes, toda vez que eu mexo minha câmera, tudo balança. Então, isso aqui é uma queda de performance que eu estou evitando. Se eu vou gravar um vídeo, eu venho em ativo. Se não, eu deixo ele desabilitado. Brilho do sol. Vou posicionar o meu sol bem rapidinho aqui. Ó. Se eu deixo em 80%, que é o padrão, ele fica bem marcado na superfície. Se eu baixar para 10%, ele vai aparecer um dia nublado. Entendi. E aí isso aqui evita que ele fique muito forte e mude a cor do meu MDF, por exemplo. Então, regra aqui, entre 10% e 50%. Beleza? Como esse projeto ele vai depender bastante da luz do sol, eu vou deixar o meu aqui em 50%. E aí fechamos a atmosfera. No céu, eu tenho aqui a fonte do terreno. E aí, se eu clico aqui, vai aparecer para mim já os padrões que eu tenho, que é o deserto, floresta, montanha. Clicando aqui, por exemplo, em floresta, lá no fundo, tá vendo? Eu consigo mudar para outros. Tem montanhas, tem cidade, tem urbano. Então, tem várias opções aqui que vocês podem usar. Eu vou usar cidade no meu. E esse microgerenciamento das nuvens aqui a gente não vai fazer. Isso aqui muda o tamanho de nuvem, quantos tem no céu. É um gerenciamento que não faz muito sentido para a gente. Saída. Aqui é bastante importante. Resolução. É aqui que eu controlo como é que vai sair a imagem. Qual a resolução dessa imagem. Por padrão, ela está Full HD. Mas se eu vou trabalhar para uma apresentação, para mostrar no computador, eu sempre vou renderizar a imagem como Ultra HD. Se eu vou levar para celular, aí eu tenho que usar personalizado. E aqui onde está 1920 por 1080, eu tenho que inverter. Tem que botar 1080 aqui no lugar por 1920. Beleza? Vamos deixar aqui por enquanto no Ultra HD, que a gente vai fazer uma imagem para computador. Finalizei a parte de pré-definição para configurações visuais. Isso aqui é uma receita de bolo, sempre que vocês abrirem o documento. Depois de terminar no SketchUp, começou a renderização, posiciona a câmera para poder enxergar o projeto, e aí vem aplicar essas configurações visuais. Fechou ela, tem que fazer isso aqui, ó. Clica lá em cima no quadro seguro, isso é extremamente importante. Quadro seguro. Posso fechar aqui, né? Pode.
Clicou em quadro seguro, vai aparecer essas laterais aqui, ou em cima vai ficar preto. Isso daqui vai colocar a tela no tamanho exato que vai sair a imagem. Então evita de você ver uma coisa diferente do que vai ser renderizado. Com a tela já no quadro seguro e as configurações visuais aplicadas, a próxima etapa é criar uma cena. A cena é a posição da câmera no projeto e a configuração do sol. A minha cena criada vai ser essa daqui, eu quero botar uma cena desse jeito. Então eu já posicionei minha câmera, agora eu vou usar o F para poder abrir o gerenciamento de visualizações e vou clicar aqui em criar visualização. F. Criar. Aí, quando criou a visualização, vai aparecer esse monte de opções aqui para mim. Aqui vem o nome da cena que eu quero dar, igual do SketchUp, posso escolher o nome da cena. E eu posso também modificar, através desses controladores, a posição do sol. Esse daqui move o sol em relação à posição norte, sul, leste, oeste. E esse daqui é a altura do sol. Sendo que essa daqui é o meio-dia e esse aqui já é, abaixo dele já é noite, nessa parte aqui já é noite. Eu vou mexer o meu para ficar entrando lá. Desculpa, professor, eu cliquei em gerenciamento de visualizações. Aí eu consigo mexer na altura do sol, que é aqui. Então eu vou, ó, aqui é meio-dia e aqui já é entardecendo, anoitecendo, noite. Tá? Então eu vou trazer mais ou menos aqui, ó. Beleza? Para ficar com o sol entrando na janela e chegando até aos meus móveis. Se eu gostei do que eu coloquei ali na posição, eu posso clicar em criar e ele vai salvar isso aqui para mim, essa posição. Beleza? Então, ó, eu comecei o projeto, terminei o projeto no SketchUp, abri o render, posicionei minha câmera, olhando o meu projeto, apliquei as configurações visuais, liguei o quadro seguro e, por último, criei uma visualização configurando o sol do jeito que eu achava interessante. Se eu vou parar o meu projeto por aqui, claro que depois a gente vai fazer outras coisas, a gente ainda não configurou material, configuração, não configurou luz artificial, mas se eu quisesse já renderizar o meu projeto agora, eu só venho em renderizar, que é esse botãozinho aqui, a captura de tela, e ele já vai aparecer para mim essa telinha aqui, ó, de salvar a captura de tela. Eu posso escolher uma pasta, vou botar em documentos mesmo, e aí eu vou colocar aqui, exemplo, aula render, e clico em salvar. Isso vai fazer com que o Inkscape renderize aquela imagem. E aí isso já vai me dar uma imagem Ultra HD dessa visualização aqui que eu posso enviar para quem quiser.